a palavra de Deus na carta de Jesus, segundo escreveu Paulo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo. Se coloque de pé para lermos juntos a palavra, apenas um versículo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Deixa aqui aberto para a gente destrinchar um pouquinho a mensagem. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Repita após mim: o pecado não pode mais me dominar, me afastar do propósito que é servir a Deus, através da graça de Jesus, que foi vertida ali na cruz por mim. Então nós vamos ler esse versículo mais uma vez no 3, amém? 1, 2, 3. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua palavra, que será ministrada esta manhã. Pedimos, meu Deus, que o Senhor seja conosco mais uma vez. Fale aos nossos corações, fale à igreja de Jesus. Use a minha vida com graça, sabedoria, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça. Abra as nossas mentes para entender a sua mensagem. E abra os nossos corações para receber esta palavra, Pai. Fale com o teu povo, nos instrua, nos ensina tudo aquilo que nós precisamos para viver segundo o teu propósito, segundo a tua palavra. É o que nós pedimos, crendo através dessa palavra de oração. Amém e amém. Aplauda Jesus, podem tomar os seus assentos. Amém. Aplauda Jesus, gente, mais uma vez. Meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui com falta de alguns irmãos. O pastor Luciano está enfermo, mandou mensagem para a gente esses dias. Ele está acamado, passou médico, por isso que ele não pôde estar aqui nem na quinta, nem no dia de hoje. Alguns irmãos também a gente está acompanhando de longe para entender, né, a distância. Alguns a gente conseguiu falar, outros não. Quero que vocês saibam que os pastores dessa igreja estão trabalhando bastante. Não pensem vocês que a gente está em casa dormindo, pelo contrário, a gente ora por essa igreja, a gente jejuma por esse povo e a gente faz o nosso papel, que é visitar, orar por vocês, orar pela igreja, ministrar na vida de vocês, pagar um preço para que essa igreja possa crescer em qualidade. Ouça, qualidade, essa é a palavra. Nós não estamos preocupados que essa igreja, a Fanique está chegando agora, esteja hiperlotada de pessoas que não querem compromisso com Deus. Nós queremos que as pessoas que entrarem aqui, o Evangelho possa transformar os seus corações de maneira que elas desejem estar aqui para esse processo do discipulado, que é a instrução de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Porque muitas vezes a gente está com uma igreja hiperlotada, mas de pessoas vazias de Deus. E o perfil de mensagem que a gente prega aqui, gente, realmente espanta muitas pessoas. É natural, né? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir aquilo que vai aguçar o nosso ego, que não vai matar a nossa carne, que não vai fazer a gente ser mais parecidos com Jesus. Nós poderíamos fazer aqui uma campanha de 7 dias. Vocês acham que encheria esse tempo? Se nós colocássemos uma faixa aí na porta, campanha para abertura de portas de emprego, campanha, né, para você ter um carro novo, campanha para isso, campanha dos milagres. Obviamente que a igreja estaria hiperlotada, mas não é a nossa preocupação. O Senhor nos chamou para este lugar para termos compromisso com a palavra dele. Então, quem quiser se comprometer com a palavra de Deus juntamente conosco, sempre estarão aqui. Então, olhem para que os irmãos que já estão permaneçam, amém, meus irmãos? E olhem também para que Deus traga vidas que estão empanturradas, de saco cheio
cheio, esses evangeliqueis que não mudam a vida, que não transformam a vida, que não confronta para que haja realmente uma mudança de dentro para fora, tem uma necessidade e um desejo de estar com a gente. Amém? Meus amados, nós lemos aqui um versículo muito importante dentro de uma carta que é considerada o coração das doutrinas bíblicas da igreja cristã. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas, ou a principal carta, onde o apóstolo Paulo ele vai trazer de uma forma muito clara para todos aqueles que lerem e estudarem essa carta sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Embora existam outras cartas que Paulo escreve, que também nos traz um parâmetro sobre a questão da salvação, a questão dessa doutrina, mas a carta de Paulo aos Romanos é uma carta plena, gente. É uma carta completa, onde vocês vão entender quais são os atributos da salvação. E quando eu falo de atributos da salvação, eu estou falando como saber se eu e você verdadeiramente somos salvos ou se estamos salvos. Então, para você saber dessa resposta, eu te convido a estudar, não somente a ler, mas a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então, lendo o capítulo 6, o Espírito Santo colocou no meu coração trazer esse tema hoje, que está ali no telão, para que a gente possa entender o que realmente é a graça e se de fato nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. O tema é: graça não é liberdade para nós vivermos no pecado ou continuarmos no erro, mas a graça, gente, é poder para obedecer. Repita comigo: a graça não é do jeito nenhum, de maneira alguma, liberdade para eu continuar pecando, para eu continuar cometendo os mesmos erros, para eu continuar fazendo as mesmas coisas que não agradam a Deus. Pode falar, gente, para eu continuar fazendo as mesmas coisas que não agradam a Deus. Dá até um desânimo, não é? Mas a graça é poder. Fala mais forte: é poder. Para obedecer. É forte, gente, esse tema. É forte esse tema. Porque sobre isso que nós vamos conversar aqui, esse assunto é muito importante para fortalecer a nossa fé. Porque se eu perguntar aqui para vocês o que é graça, em vários momentos aqui no nosso culto, tanto o pastor Leonardo, o irmão João, o pastor Luciano, entre outros que subiram aqui, já falaram sobre graça. Obviamente, se eu perguntar o que é graça, vocês já sabem de qual. Graça é favor imerecido, graça é um presente de Deus, graça é misericórdia, graça é bondade, graça é Jesus que foi na cruz, morreu por todos nós que somos injustos. Todos nós sabemos de qual é sorteado, né? Interpretar o que é graça. Mas acontece, gente, que nós estamos vivendo em um tempo, em um mundo, em que nós vivemos em que nós cometemos dois tipos de erros. E aí a gente precisa identificar se a gente está cometendo os dois erros, ou pelo menos um deles. De um lado, tem gente que acha que a graça é um uma liberação geral para pecar. É assim, ó, está liberado. A graça de Deus está sobre nós mesmos, né? Então a gente pode sair pecando, a gente pode continuar praticando os mesmos pecados, a gente pode continuar cometendo os mesmos erros, porque a graça de Deus está sobre nós. Ele vem depois, Ele nos limpa, Ele nos lava. Então, tipo assim, para essas pessoas, a graça é a licença para você continuar pecando. Mesmo você sendo instruído por Deus, não faça, você continua fazendo, porque a graça está sobre nós. A graça me liberou geral. E a gente está vivendo isso, pessoas. É real em vários lugares, na vida de vários cristãos. Você olha para a vida deles, passa anos e sai anos, entra anos e sai anos, a vida daquela pessoa continua
igual. Elas estão nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos comportamentos. E aí quando você conversa com ela tem autoridade, né, assim, da parte de Deus para dizer, mas a graça está sobre mim. É por isso que eu continuo pecando. Porque eu sei que Jesus sempre vai me perdoar. Ele sempre vai me lavar, mas sempre. E aí a pessoa passa a vida acostumado a viver naquele erro. E aí tem um outro grupo, que são aqueles, né, que vivem presos em regras e rituais, por medo. E se ele não fizer aquilo como regra ou como ritual, se ele deixar de jejuar, se ele deixar de orar, se ele deixar de usar aquela roupa, aqueles costumes, o coque no cabelo, né? Se ele deixar de praticar esses rituais, olha, Deus vai me rejeitar. Então a gente vive esses dois grupos. Aqueles que são liberais demais, que saem das baladas, continuam mentindo, desobedecendo os pais, pensam que está tudo bem porque Deus é amor, e como Deus é amor, é um Deus bonzinho, que Ele não vai nos punir. Mas eles esquecem que a graça nos ensina a dizer não para o pecado. Se vocês lerem Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, coloca aí, Márcio. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, para esses liberais que entendem que a graça é a libertinagem, ou a liberdade para continuar no pecado, Tito está dizendo assim, pois a graça de Deus se manifestou, salvando a todos os homens. Versículo, ela nos instrui, olha aqui que a graça faz, ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, em resposta àqueles que acham que por estarem no Evangelho e porque a graça de Deus nos alcançou, e por isso vocês têm liberdade, nós temos liberdade de continuar praticando a impiedade, o pecado, os erros que de costumes já está em nós. A resposta é essa. A resposta é essa para nós. E por outro lado, aqueles que acham que quanto mais eu oro, quanto mais eu faço, mais Deus vai me aceitar. A notícia é: tudo que nós somos e fazemos não é por nós, não vem de nós. Essa força, essa vontade é graça. Porque se você parar para pensar, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar. Os nossos desejos é a gente se prostrar. Mas parece que a gente insiste, quanto mais eu faço, mais Deus vai me aceitar. E com isso eu não estou dizendo que você tem que deixar de orar, que você tem que deixar de jejuar, não é isso. Mas a sua motivação não deve ser o quanto eu orar, o quanto eu jejuar, mais Deus vai me aceitar. Não é essa a proposta do Evangelho. Porque nós somos salvos pela graça e não pelo que fazemos, ou pelo tanto que fazemos. Efésios 2, 8 e 9. Por mais que nós façamos, por mais que nós nos esforçamos, tudo é pela graça. Pois pela graça vocês são salvos. Por meio de quê? Da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas é por graça. É por graça. Então, nesses dois casos que eu começo aqui nessa introdução, passando para vocês, se nós estamos dentro desses dois casos, nós estamos errando. Porque a verdadeira graça, gente, ela nos convida a viver em amor e obediência, não no pecado, conforme os liberais, e também no medo, conforme os religiosos. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui esta manhã, porque a graça, ela não é um passe livre para você continuar no erro. A graça, ela é o poder de Deus para nos ajudar a obedecer e viver do jeito que a Bíblia quer que nós vivamos, gente. A graça é isso. É tão interessante que quando vocês vão lá no Antigo Testamento, quando nós vamos falar da lei, por isso que eu sempre converso com o pastor e falo, olha, quem compreende o contexto do Antigo Testamento acerca da lei,
né, que Deus deu para Moisés, vai conseguir compreender o Evangelho quando você olha o Antigo Testamento como sombra daquele que viria. Porque quando você vai lá no Antigo Testamento, e Jesus sempre arrebentou com os fariseus quando os fariseus tentavam trazer os rituais, lembra? As festas de liturgia como meio de salvação. Jesus sempre arrebentou com eles. Mas ao mesmo tempo Jesus diz assim, olha, capítulo 5, 17, versículo 17 de Mateus: eu não vim para acabar com a lei. Jesus está dizendo, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para que a lei se cumprisse em mim. Estava escrito, não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir-los, mas cumprir. Por quê? A lei, gente, tudo que estava na lei, quando se trata das questões morais, as festas, os rituais, apontava para Cristo. E quando Cristo veio, a lei foi cumprida nele. Agora a gente não precisa hoje cumprir os rituais, de vir para a igreja, por exemplo, para o templo, com o cabrito na mão, para ser sacrificado e o sangue ser espargido nas portas, ou lá no tabernáculo, no templo, para perdão dos nossos pecados. Por quê? Jesus é o Cordeiro que foi até a cruz, morreu, se ofereceu por nós, o seu sangue foi derramado e por isso não precisa mais de cabrito, né? De ovelha, de sacrificar animais para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus cumpriu a lei. Por isso que ele fala, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim para cumprir tudo o que ela pedia. Se a gente aplicar isso no dia de hoje a gente é chamado para viver o quê, gente? Do jeitinho que Deus sempre quis, sim ou não? Sim. É o que a palavra diz. O que a palavra nos instrui desde o Antigo Testamento? Que a gente precisa viver como? Com amor, respeito, verdade. Pensa, por exemplo, numa ponte velha, cheia de buracos. O que Jesus fez? Em outras palavras, estou parafraseando aqui, Jesus ele não quebrou a ponte. Ele quebrou a ponte? Não, ele restaurou a ponte. Para quê? Para que a gente pudesse passar seguro. Ele restaurou a ponte. E é isso que a lei nos mostra. A lei mostra onde está o nosso pecado. A lei aponta os nossos erros. A lei mostra, a lei é como se fosse um espelho. Que eu e você olhássemos para ele e mostrasse, olha, eu estou errando nisso, eu estou pecando nisso. E o que é a graça? A graça ela transforma, ela restaura, ela limpa, ela regenera, ela instrui. A graça nos salva do pecado. É isso. Se nós entendemos o que é a graça, nós não continuaremos pecando. Nós não continuaremos pecando. Ou seja, nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Por isso que Deus não quer que a gente viva na bagunça, gente. Deus quer que a gente mostre verdadeiramente que os nossos corações foram transformados, lapidados pela palavra, que é a graça de Jesus em nós. Ele quer que realmente nós sejamos santos como Ele é santo. O que a lei no Antigo Testamento mostrava para o povo antes da vinda de Cristo? Por que foi necessário Deus ordenar a Moisés atribuir uma lei para o povo? Por quê, gente? Através dos 10 mandamentos. Para que o povo, através dos seus pecados, enxergasse a santidade de Deus. Por isso, quando vocês vão lá, em Deuteronômio, o que Deus vai falar para o povo? Seja santo porque eu sou santo. E quem que mostrava isso? A lei. Porque a lei revela como realmente nós somos. Os nossos pecados. Paulo em Romanos 3,31, coloca aí. Romanos 3,31. Paulo está explicando que quando nós temos fé em Deus, a gente confirma tudo que a lei queria ensinar. A gente confirma realmente o amor a Deus, o amor ao próximo. Olha lá, anulamos então a lei pela fé. Olha o que Paulo está dizendo. Mas a lei é do Antigo Testamento. Mas se Jesus não anulou a lei, de que maneira nós podemos então olhar para a lei? Porque agora a gente está vivendo isso, né? Eu vivo na graça, então eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, até porque a lei era lá no tempo passado. Então a gente tem que rasgar a vida inteira. Porque Jesus veio cumprir a lei.
E se não houvesse a lei, não haveria graça. Paulo está dizendo, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. E como que a lei foi confirmada? Através de Cristo. Cristo veio cumprir a lei. Então, ou seja, através da lei foi apresentado para nós alguém que poderia nos salvar, porque a lei não salva. A lei aponta o pecado, irmão João. A lei mostra os nossos erros. A lei é o nosso aio, lembra? É o nosso espelho. Para a gente reconhecer que somos pecadores. Mas quem tem poder de salvar? É só a graça. A lei mostra. Por isso que ambos precisam andar juntos. Porque se eu não tenho consciência, através dos mandamentos de Deus, que é a palavra, que eu sou pecador, e que eu não estou representando a justiça de Deus, através do meu caráter, do meu comportamento, eu vou continuar no erro, eu vou continuar pecando, eu vou continuar bagunçado, com a minha vida bagunçada. Por isso que Jesus não quebrou a lei. Ele colocou a lei, através da graça, meus irmãos, dentro do meu e do seu coração. E se realmente a lei foi escrita no meu e no seu coração, e não mais em pedras, como foi no Antigo Testamento, a minha vida não pode mais continuar do mesmo jeito. Se a minha vida não figura a graça de Deus, eu preciso entender, eu estou vivendo debaixo da lei, ou eu estou vivendo debaixo da graça? Porque a graça não me dá essa autorização para eu continuar praticando o erro. A graça nos ensina a amar. A graça nos ensina que quando nós temos fé em Deus, a gente confirma tudo que a lei queria ensinar. A lei apresentou para o povo no Antigo Testamento o amor a Deus. Não, ame a Deus. E deu 10 mandamentos. E o povo não conseguiu cumprir. Sabe por quê? Porque a graça não estava ainda presente. A graça se manifestou através da pessoa de Jesus. E olha o privilégio que nós temos. Mas a lei no Antigo Testamento revelou a justiça de Deus. Porque a lei mostra os nossos pecados. E quanto mais nós conseguimos enxergar os nossos pecados, a gente consegue identificar a justiça de Deus através da graça de Jesus. Então quem vive debaixo da graça, gente, tem prazer em fazer o que é certo. E não faz por obrigação, mas faz por amor. É como você tocar uma música. No começo você começa ali você precisa de uma partitura. Eu estava até conversando com o Ramon, né? Ramon, como que você começou a tocar? Você lê partitura? Ele falou, no começo sim, até para entender a ideia da música. Mas depois, com o tempo, você começa a tocar de ouvido. Porque aquilo já impregnou no seu coração, de maneira que você não consegue mais tocar com a partitura. É automático. Então a lei, ela faz isso, ela nos mostra os nossos erros, mostra onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Mas com o passar do tempo, porque a graça, ela vai nos instruindo a viver de maneira como Deus quer. E se a gente permite verdadeiramente viver debaixo da graça, a gente já não quer mais tocar a música com partitura. Agora a gente vai tocar de ouvido, porque é paixão. É assim, quando a gente se apaixona por Jesus de verdade, quando o Evangelho realmente entra no nosso coração de verdade, a gente já não quer mais tocar com partitura. A gente tem paixão por Cristo, de maneira que eu falo, pecado, agora você não me domina mais. Carne, agora você não me domina mais. Eu consigo dizer não para o pecado. Eu consigo dizer não para tudo aquilo que me afasta da graça, do perdão. E aí eu olho para a cruz e eu falo, eu não merecia. Eu era miserável, eu era torto, eu não tinha nenhuma possibilidade, eu era um improvável. E a graça de Jesus me alcançou. Agora eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é graça. Isso é viver debaixo da graça. Mas quando nós queremos viver com a vida bagunçada, a gente usa da graça como libertinagem ou justificativa para continuar no mesmo erro. A graça, ela já nos libertou do domínio do pecado. Romanos 6,14, Tito também nós já lemos. Quem está debaixo da graça não é mais escravo do pecado. Sabe a música do Fernandinho? Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Então, se nós estamos debaixo dessa graça, eu não sou mais escravo do pecado. Eu consigo dizer
pecado, vaza. Ainda que a carne grite, ainda que o nosso desejo é se render a Ele, mas a graça de Jesus nos alcançou. E a graça de Deus nos tornou livres. E agora nós podemos viver para Deus. Eu não posso mais viver para a carne, para o mundo, para o pecado, para tudo aquilo que me afasta dele. Eu não posso cultivar aquele pecadinho de estimação, sabe? Aquele anonimato que a gente acha que está escondendo do A, do B e do C. A graça de Jesus me tornou livre, não mais escravo. A lei te escraviza porque ela está apontando o seu pecado. E sabe como que a lei te escraviza? Se você viver não debaixo da graça, mas debaixo da lei, continua errando, continua pecando. Eu estou te mostrando o pecado. Você sabe que é pecador, você sabe qual é o erro, mas se você continuar na mesma prática, nos mesmos erros, você se torna escravo. Escravo do pecado. Então não se comporte como quem anda, como quem ainda está preso. Deus já abriu a porta para você. Não queira viver dentro de um cárcere. Não queira viver dentro de uma cadeia, uma vez que você já é livre. Por que a gente faz isso, gente? Talvez é por falta de entendimento do Evangelho. E glória a Deus porque nós estamos aqui hoje, neste culto de vitória. Porque a graça, ela quer te libertar para você voar, e voar, e voar para dentro da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para nós é melhor. A vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. A minha vontade hoje não ela nem está aqui, gente. Ela está na minha caminha dormindo. Ela depois talvez sair, curtir. Não que isso seja um pecado, mas a vontade, a minha vontade da carne é essa. Ceder o cansaço, ceder a fadiga e ficar de boa. E a graça de Deus, ela nos ensina a dizer não. A graça de Deus, gente, é como um professor paciente, que ela ensina você a viver do jeito certo. Aí vem a lei e fala, eu estou te mostrando o pecado. Agora cabe você a viver no pecado ou viver na graça. Ou seja, a lei mostra o pecado. A graça te mostra a saída. A graça, ela não só te mostra, mas ela ensina a como você viver do jeito certo. Então não basta você crer em Jesus. É preciso você aprender a viver com Jesus. Há umas 2 semanas atrás, eu tenho um amigo que a orientação sexual dele não é hétero. E aí ele começou a colocar nas redes sociais dele que abominava crente. Ele é crente, era crente. E agora ele está abominando os crentes, porque ele diz que, como igreja, como cristianismo, nós pregamos a lei e não pregamos a graça. Mas a lei faz parte do contexto cristão. A lei, ela é formativa, é informativa. Sem nenhum entendimento da lei, não entendo a graça. E não existe nenhum outro intérprete, pelo menos dentro do contexto bíblico que eu leia hoje, que conseguiu interpretar de uma maneira tão clara sobre lei e graça, senão o apóstolo Paulo. Primeiro que ele era judeu e que tinha cidadania romana. Então o apóstolo Paulo, naturalmente, ele era expert na Torá. Ele era doutorado em teologia sobre a Torá. Para quem não sabe o que é a Torá, é um livro só do Antigo Testamento, os 39 livros lá do Antigo Testamento. Então Paulo, depois que ele se converteu, irmão João, ele ficou 3 anos lá na Arábia. O que ele ficou fazendo lá? Interpretando o Antigo Testamento no Novo, gente. Quem escreveu a carta aqui aos Romanos foi o próprio apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas ensina a como nós podemos viver na liberdade que Cristo nos chamou para viver de forma consciente pela graça. O apóstolo Paulo arrebenta com Pedro, que era o pastor da igreja da Galácia, né? Pedro estava dizendo, tudo bem, a graça de Cristo veio, que coisa linda, que maravilha, mas a gente pode também continuar fazendo os rituais da circuncisão, a gente pode continuar praticando as coisinhas, tipo que Jesus já nos libertou. Pedro queria continuar na prática da circuncisão. Aí Paulo falou, seus insensatos, olha Paulo, seus insensatos, seus desviados, em outras palavras, vão se converter. A graça de Jesus te fez livre. E vocês querem continuar debaixo do jugo da lei? Porque o jugo da lei, ela te coloca na frente do pecado, cara a cara. Aí a graça de Jesus fala, tudo bem,
Agora eu vou te ensinar como você deve viver do jeito certo. Eu vou revelar para você um evangelho diferente do que a lei ensinou. Porque a lei só mostra a justiça de Deus através do seu pecado. Mas agora eu vou te ensinar a vocês a viverem como justo. Como Jesus quer que você viva. Então não basta você só crer em Jesus. Eu já aceitei Jesus. Eu já levantei a minha mão. Eu já sei o Jesus. Mas eu continuo praticando os mesmos erros. Daqueles pecadinhos generosos que eu guardo dentro do meu coração e eu não quero abrir mão. Aí Jesus vem e fala assim: a minha graça, ela está te ensinando hoje a como viver da maneira certa. E é por isso, gente, que a gente não pode parar de ler esse livro aqui. Hoje na nossa aula na escola bíblica eu estava dizendo que a palavra de Deus, ela nos instrui em todas as áreas da vida. Para todas as áreas. A Bíblia tem, eu falo um curso, a Bíblia tem curso de como você ser um ótimo gestor financeiro, um ótimo gestor da sua casa, e assim vai. A Bíblia é um manual de vida. A questão é que a gente renega esse livro. Eu conheço pessoas que leem um livro de 400 páginas, às vezes em 3 semanas, e nunca leram a Bíblia, e dizem ser crente. E aí as suas vidas andam de mal a pior, vai para lá, vai para cá, mas não tem, gente, uma orientação da parte de Deus sobre como viver da maneira certa. É como você tem um treinador que te ensina a correr direito para você vencer a corrida, mas você abre mão desse treinador para fazer as suas atividades físicas por conta própria. Eu fui tentar fazer isso no ano de 2022, na pandemia. Eu detonei minha lombar. Eu detonei. Vou fazer do meu jeito. Acabei com minha lombar. Eu abri mão, talvez, de um treinador, de alguém expert que poderia me ensinar a fazer do jeito certo para viver, para fazer do meu jeito. Então, a palavra de Deus para nós hoje é: deixa a graça de Deus te ensinar. Deixa ela te instruir. Deixa ela enviar você para o propósito que Deus quer que você viva. Não viva do jeito que você acha que está certo. Não pense do jeito que você acha que está certo pensar. A graça te salva, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui? A graça nos salva ou não salva? Mas ela também, ela te educa. Então é isso que a graça faz. A graça nos dá força para viver para Deus. A graça é poder para obedecer. A graça é força que Deus nos dá para que nós possamos obedecer. Então nós podemos dizer não para o pecado. A gente sim pode dizer: pecado, eu não quero mais. Eu não quero mais andar por este caminho. Eu não quero mais falar mal do outro. Eu não quero pensar mal do outro. Eu não quero mais praticar aquilo que o outro quer que eu pratique. Eu não quero viver a vida que o mundo quer que eu viva. A graça, ela te ajuda a dizer não. Ela te dá força para você dizer não. Então quando a gente vem para Jesus, não é mais a gente que vive. É Cristo que vive em nós. Aleluia. É Cristo que vive em nós. É por isso que eu acho lindo esse versículo que Paulo fala: eu não vivo mais para mim, não vivo eu. É Cristo que vive em mim. Isso é muito forte, gente. E é muita responsabilidade. Sabe? Dizer: eu não vivo mais as minhas vontades. Agora eu não ando nos caminhos que eu quero andar. Eu não sou dirigido do jeito que eu acho que eu devo. Eu não penso mais do jeito que eu penso. Agora é Cristo. É Cristo em mim. E para falar isso, gente, a gente precisa mergulhar as nossas vidas no Evangelho. Nós precisamos mergulhar a nossa vida nessa graça. A nossa vida agora é guiada por Ele, por Deus. Não é por minha vontade. Eu já falei aqui na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade. Jesus foi sábio por isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a minha, e não a nossa. Sabe como é isso? É como o galho está ligado numa árvore e ela recebe vida da raiz. A ideia de Deus nos chamar para viver a vida do Evangelho, ou a vida de Cristo, debaixo da graça, é exatamente isso. É o galho que depende da árvore, que a árvore depende da raiz, para que essa árvore germine o quê? É fruto. Então, se a nossa vida não estiver ligada, enraizada na graça de Jesus, através da obediência, não apenas da fé, mas da obediência, praticando aquilo que Deus quer, vivendo a vida que Ele quer, não
faz sentido. Só pode dar fruto uma árvore boa quando ela está enraizada onde? Em Cristo. A gente recebe vida de Jesus quando a nossa árvore está enraizada no Evangelho. Não tenta, gente, imitar Jesus apenas. Não queira só ser um imitador de Jesus. Permita que Jesus viva em você de verdade. Né? Porque às vezes a gente fala, vou imitar Jesus, vou fazer boas ações, boas obras. Glória a Deus por isso. Você está no caminho. Mas só imitar Jesus, no sentido de fazer boas ações, não te salva. Não muda o seu caráter. Não te transforma de dentro para fora. Você sabia? Se você não permitir que o próprio Cristo viva dentro de você, você pode praticar boas obras, como fazem os religiosos por aí. Vivem de obras, mas a sua vida não tem fruto, não tem caráter. E é isso que o Evangelho nos chama. Filipenses 2,13, coloca lá para mim, por favor, Márcio. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem produz em vocês. É Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Mas espera aí, Paulo está dizendo que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Então não é de acordo com as minhas vontades. Você percebe que a gente não é dono da gente mesmo, João? A gente não é dono nem dos nossos caminhos. Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho não fala assim, você vem para Jesus e continua andando pelos caminhos que você quer. O evangeliquez barato por aí está ensinando isso. Vem para Jesus, mas pode continuar cantando as músicas do mundo lá, pode continuar lançando tudo na cachaça, pode continuar se acabando nesse mundo perdido, pode continuar dando péssimo exemplo, pode continuar não dando fruto. Isso é mentira do diabo. É isso que a gente está aprendendo hoje. Mas o Evangelho diz: Deus é quem produz em vocês, aqueles que estão debaixo do Evangelho. É Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, se é Ele, então eu não tenho domínio sobre mim. Sabe? Os meus caminhos não são os meus. Não são os meus. A minha vida é governada por Ele. Gente, esse Evangelho não é fácil não, irmão. Não é fácil viver esse Evangelho. Então, gente, para a gente concluir, assim como a energia, se você ligar aqui esse ventilador, tá ligado? Assim como a energia faz o ventilador girar de um lado e para o outro, Deus é quem nos move para fazer o certo. Pelo menos deveria ser assim a nossa vida. Senhor, eu sou o ventilador, a energia é o Senhor. Para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Qual é o propósito do Senhor para mim? Todos os dias Deus fala para a gente na palavra. Só que aí Deus fala assim: olha, eu quero ser a energia, eu sou. Mas você permite que eu gire o ventilador para um lado e para o outro? A pergunta de Deus aqui para nós é: a graça e a lei e a graça andam juntas. A lei tem um papel só de te mostrar os seus erros, e glória a Deus por isso. Mas ela não pode te salvar. Ela está mostrando que existe um Deus que é justo. E como Deus que é santo e justo, Ele quer lapidar o meu e o seu caráter. Ele quer mudar a minha e a sua vida. É isso que a lei está dizendo. Existe um Deus que é santo. Lá no Antigo Testamento, a lei, através dos mandamentos, mostrou para o povo que o povo era pecador e precisava de um Salvador. Naquela época, como que o povo era justificado dos seus pecados? Primeiro pela fé. Segundo, através da intermediação dos sacrifícios dos animais. Porque a salvação é só através da graça. E mesmo assim é mediante a fé. Abraão teve fé. Mas como que eles conquistaram a salvação? Pela fé. Não pela graça. Porque a graça, ela nos alcançou. Mas aqueles homens, eles mataram animais, eles fizeram todos os sacrifícios porque a graça de Deus não havia sido derramada ainda. Aí vem Jesus e fala: venha, não só pela fé, mas viva debaixo da graça. Porque quando vocês se submeterem a viver debaixo dessa graça, a vida de vocês vão avançar rumo a um propósito maior, conforme a minha vontade. Amém, gente? Fiquem de pé. Eu sei que é uma palavra pesada, mas ao mesmo tempo é uma palavra instrutiva. Eu
E aí depois conversando com esse meu amigo, que ele me diz, Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu falei, realmente, Deus te aceita do jeito que você é. Mas Deus não quer que você permaneça desse jeito. Ele vai te aceitar do jeito que você é, porque isso é graça. Mas a graça, ela vai te instruir para que você viva do jeito que Deus quer. Vocês entenderam isso? A graça, ela não te dá liberdade para você continuar no mesmo erro. O pecado, a lei te mostra o pecado. E a graça, ela te instrui para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Diante dessa palavra que foi ministrada aqui, todos fechem os seus olhos. Eu quero te chamar para essa reflexão. Em quais áreas da sua vida, ou qual área da sua vida você precisa viver essa graça de Deus? Em quais áreas da sua vida, ou momentos da sua vida, você se perdeu da graça? Você tem vivido os seus caminhos, andados por Ele? E quantas vezes você tem se desesperado, tentado entender por que as coisas não mudam na sua vida? A graça não é uma carta branca para a gente fazer o que quiser. Nós já vimos aqui, já pregamos aqui. A graça é essa força que você precisa para você ser livre, livre, livre desse pecado, livre desses erros que te amarram, que te aprisionam, que te levam para um caminho distorcido. Deus está te dizendo hoje que a lei está revelando quais são os erros. É só você olhar no espelho e entender, falar, Deus, eu sei. Esse é o problema, esse é o pecado, é o meu jeito, é o meu caráter, é esse pecado de estimação. Mas eu não tenho força para ser livre por mim mesmo ou por mim mesma. Mas aí o Espírito Santo de Deus está aqui hoje dizendo, mas a minha graça te alcança esta manhã para te levantar, te restaurar e te ajudar a vencer essas dificuldades que você tem. É isso que a graça de Deus quer fazer hoje, com a minha e com a sua vida. Mas você precisa desejar, viver em obediência à palavra de Deus. Quantos aqui querem obedecer à palavra de Deus? Quantos aqui desejam obedecer à palavra de Deus? Eu desejo, meus irmãos. Eu quero ser livre, plena em Deus. Eu não quero mais viver as amarras do mal. Eu não quero mais viver conforme eu quero, conforme os meus desejos. Eu não quero mais pensar, sentir e agir do jeito que o mundo, que a minha carne deseja. Mas eu quero ser livre em Cristo e dizer, Senhor, eu não vivo mais por mim, para mim. Agora é o Senhor que vive em mim. Assuma o seu lugar em mim. Esse é o desejo do meu coração. Mas muitas vezes me falta força. Por isso que a graça de Deus, ela é poder. Ou seja, ela é a força que você precisa hoje para obedecer a palavra de Deus. Quantos desejam obedecer? Diga amém. Amém. Quantos querem ser livres, livres, livres em Cristo? Diga amém. Amém. Então coloque diante de Deus quais são as dificuldades que você vem passando, que você não consegue por si mesmo vencer. Quais são as lutas, quais são os vícios, quais são os erros, quais são os pensamentos errados, quais são os sentimentos errados que você tem sobre si mesma, que você tem sobre o seu próximo. Porque a graça de Deus, ela nos instrui a como nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele resumiu a lei em dois mandamentos, e os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que eu consigo, comigo mesma, amar aqueles que falam mal de mim, amar aqueles que me odeiam, amar aqueles que me julgam? Não, nós não conseguimos. É por isso que a graça é a força, a graça é o poder de Deus que te ajuda a você obedecer e a cumprir a vontade de Deus. Olhar no olho daquele que te odeia, olhar nos olhos daquele que te despreza e dizer, eu te amo mesmo assim. Por nós não conseguimos, nós não podemos. Mesmo quando você me maltrata, eu te amo, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que amar. Mesmo quando você não está de acordo comigo, eu te amo mesmo assim, porque é o que a palavra diz.
olhos e peço para que essa graça te alcance. Fale com Ele por alguns minutos. Só onde você está, vou te dar um minuto. Fale com Ele. Senhor, eu falho nessa área. Eu estou pisando na bola nessa área. Eu quero nessa área. Eu estou indo por esse caminho que o Senhor não quer que eu vá. Eu não tenho força nessa área. Eu não consigo nessa área. Fale com Ele. E no momento que você abrir o seu coração, essa graça que está neste lugar esta manhã, essa graça que nos inunda, essa graça que nos transforma, ela te renova, ela te coloca de pé novamente, para você vencer mais um dia, mais uma circunstância, mais um problema, mais uma dificuldade, mais um pecado, mais um erro, porque a palavra de Deus, ela te educa esta manhã a viver diferente, a pensar diferente, a fazer diferente, a sentir diferente. Diferente como? De acordo com a vontade de Deus e diferente do mundo, diferente da carne, diferente dos nossos pensamentos errados, ocultos. O Senhor nos instrui essa manhã a viver a liberdade de Cristo, essa liberdade que nos alcança. Pai, aqui na sua igreja, o teu povo que entendeu a tua palavra, entendeu que a graça ela não nos dá liberdade para nós continuarmos nos mesmos erros, pensando do mesmo jeito, praticando as mesmas atrocidades, indo por caminhos que nós não queremos ir, mas a graça